Será que a vida é isso, cara? Correr atrás de vento, correr atrás apenas de sucesso financeiro e não sentir paz. Eu tava fazendo meu devocional hoje, e eu peguei um versículo que foi muito forte pra mim, pro momento que eu tô passando agora, de Provérbios 23, 4 e 5. Eu achei muito interessante como ele aborda a riqueza, né? Fala o seguinte: não se esgote para obter riquezas. Pare e mostre entendimento. Assim que você põe os olhos nelas, elas desaparecem, pois certamente criam asas como uma águia e saem voando para o céu. O que eu achei interessante é que ele mostra que a riqueza é vã, sabe? Uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. A gente vai poder desfrutar. Você pode construir um império, mas você só pode desfrutar dele enquanto você está vivo. Depois que você passa junto com o tempo, vai ficar para outras pessoas e talvez todo o esgotamento que você teve, todo o sofrimento que você passou, talvez as abdicações que você teve de abrir mão talvez da tua fé, talvez abrir mão até mesmo da tua família, de uma vida piedosa. Será que valeu a pena? Aqui ele ressalta claramente que não, né? E é interessante a gente também trazer o contexto de que quem escreveu foi Salomão, né? Então, assim, é o cara que a gente poderia dizer hoje que seria o mais bem-sucedido em todas as áreas, né? Ele era sábio, tinha muito conhecimento, mais sábio de todos os tempos. Ele era extremamente rico, fez construções incríveis para a época, teve mulheres, experimentou de tudo da vida, tudo que tinha para experimentar, ele experimentou. Da bebedeira, das drogas que tinham da época, e ele chegou ao final, aqui é Provérbios, né? Mas ele chegou ao final de Eclesiastes dizendo que nada disso valia a pena. Tudo isso era vão. E que a única coisa que valia a pena era obedecer e temer a Deus. Tô parafraseando, mas o contexto em que ele diz isso é mais ou menos esse. Então, será que vale a pena a gente se esgotar para obter riqueza, sabe? Isso queimou muito forte no meu coração porque eu tenho feito isso. Tenho me esgotado fisicamente e emocionalmente para correr atrás de coisas que são vento, sabe? Não que não seja importante, porque é importante sim, mas eu tenho dedicado a minha vida de um modo em que eu tenho colocado a riqueza ou o sucesso financeiro no altar que era para estar Deus, sabe? E não vale a pena, né? Não vale a pena. Um versículo que está associado a esse texto de Provérbios e que eu já tinha lido e que faz todo sentido é de João 6:27, que ele diz o seguinte: trabalhem não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem lhes dará, pois o Pai, o próprio Deus, colocou nele o seu selo de provação. É incrível, né? E ele se conecta muito bem com esse texto de Provérbios 23, que mostra que, de fato, a gente está correndo atrás, às vezes, de. Não é correr atrás do nosso pão, sabe, de cada dia, que realmente tem que correr, mas a gente correr atrás ao ponto de sacrificar toda a nossa vida em busca do dinheiro, não faz sentido. A gente está correndo atrás de um alimento que perece, de coisas que um dia não vão valer nada, sabe? E aqui o versículo de João, ele nos propõe a deixar de lado aquele alimento que perece, aquele alimento que um dia vai se acabar, aquele alimento que vai ser corroído pela traça, que vai ser consumido por ela, que vai ser roubado por ladrões, para a gente viver em busca de uma outra riqueza, que tem um outro propósito, que é a riqueza, os tesouros eternos de Deus, os tesouros dos céus, que a gente só pode alcançar por meio de uma vida piedosa, uma vida de obediência e de temor a Deus, né? E essa proposta é a que faz sentido, sabe? Porque, de fato, a gente pode construir a riqueza aqui na Terra e desfrutar de tudo que a gente pode ter, né? De tudo que a gente quer ter. Os melhores carros, melhores casas, viajar para onde a gente quiser. Mas a gente só desfruta disso nessa vida. E
O que os tesouros dos céus trazem aqui pra gente é que esse alimento que não perece, que a gente encontra no Filho de Deus, Jesus Cristo, é um alimento que a gente pode desfrutar tanto aqui como também na eternidade. Então, são tesouros que permanecem pela eternidade. São tesouros que não perecem, né? Outro versículo também que aborda isso muito bem é o de 1 João 2:16, 17. Eu vou ler só o finalzinho, porque é o que faz mais sentido, né? Além disso, o mundo está passando e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena eu me desgastar emocionalmente, fisicamente, para correr atrás de coisas que um dia vão se tornar vãs, sabe? Que eu não vou poder desfrutar? Eu acredito que não. E nesse tema, assim, se encaixa perfeitamente a passagem do jovem rico. Ele, eu acho que ele não leu esses textos, porque ele optou viver uma vida onde a busca pela riqueza fazia mais sentido do que viver uma vida de piedade. Ele não conseguiu enxergar o valor que tem do eterno, sabe? O valor que tem buscar as riquezas que valem mais do que ouro e prata. Ele não conseguiu entender como uma vida piedosa e de busca a Deus era uma vida de liberdade. Ele enxergava na riqueza liberdade, mas ele não era livre, pelo contrário. Ele era tão prisioneiro da riqueza que ele reconhecia Jesus como Salvador e Messias, mas ele não conseguia abrir mão disso, de tão preso que ele estava às coisas que ele tinha. E o que Jesus Cristo faz é colocar a gente numa posição de, meu, larga tudo. E não é largar tudo no sentido de, pô, vem de tua casa tal, e vai morar na rua. Não, não é isso, é largar tudo no sentido de não se apegue a nada, se apegue a mim, sabe? Ele nos coloca numa posição onde a liberdade só é encontrada nele. E o que é engraçado é que às vezes a gente quer buscar uma vida de autossuficiência e a gente acha que a gente é livre para fazer o que a gente quer. E a verdade é que não. Como criação e como seres submissos à natureza e submissos a Deus, a gente depende de muita coisa, pô. Além das dependências fisiológicas que a gente tem, todas as decisões que a gente toma no dia a dia dependem de onde está a nossa esperança, onde a gente tem firmado o nosso emocional, né? Toda decisão que você toma não é uma decisão livre, é uma decisão condicionada àquilo aonde está a sua esperança. Por que você faz o que você faz? Porque você tem esperança em tal coisa. Então, na vida humana não existe liberdade, não existe autossuficiência, isso é uma ilusão. Só tem duas opções. Ou você depende de Cristo e encontra liberdade nele, ou você depende do mundo e encontra escravidão nele. Então a proposta que Jesus Cristo está dando pra gente é, cara, vem ser livre em mim, vem ser livre dependendo de mim. E como criação, a gente só pode encontrar liberdade e satisfação verdadeira em Cristo. Então não vale a pena. Não vale a pena você esgotar sua vida correndo atrás de riqueza. Não vale a pena você depender do mundo, nem colocar a riqueza no altar da sua vida. Não vale. Porque essas coisas são vãs e se você coloca a tua esperança nisso, se você coloca a tua esperança numa casa, num carro, num investimento, você pode ter certeza que você vai ser frustrado. Pode ter certeza que você vai sofrer muito. Porque quando a gente coloca a nossa esperança em qualquer coisa, a não ser Cristo, a não ser Deus, certamente a gente vai ser frustrado. Não tem como. Só em Cristo a gente encontra a satisfação verdadeira. Só em Cristo a gente encontra a rocha e o refúgio seguro do nosso coração. Então não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena correr atrás de coisas que no fim a gente não vai poder desfrutar. Coisas que no fim nos aprisionam ao invés de nos libertar. A gente busca a liberdade financeira, mas às vezes a gente está buscando a liberdade financeira e encontra uma prisão,
Então, sabe, o sucesso que vale a pena é o sucesso em Cristo. É uma vida piedosa de serviço. Servir aos outros, como ele serviu. Amar os outros como ele amou. Divulgar a palavra como ele divulgou. Sabe, por meio das nossas atitudes, da forma como a gente age, nosso desapego ao mundo. Então, assim, a conclusão que eu quero deixar e que foi o que tratou meu coração hoje é que em Cristo a gente consegue encontrar uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? Uma vida que, sim, vale a pena a gente esgotar a nossa vida aos pés de Cristo. Uma vida de piedade, porque só isso vai trazer satisfação verdadeira. Eu lembro quando que no início que eu empreendia, meu sonho era fazer uma venda. Passei mais ou menos 6 meses para conseguir fazer. E quando eu fiz, eu me senti muito realizado. E eu achava que eu ia me sentir mais realizado ainda quando eu começasse a fazer, sei lá, 10 mil por mês. E quando eu fui batendo as metas, eu fui entendendo que aquilo não trazia satisfação verdadeira. Era uma busca incessante atrás de nada. Minhas metas só iam aumentar, 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 e é o que acontece. E em Cristo não. Em Cristo a gente consegue encontrar satisfação verdadeira. Na adoração, na vida piedosa. Então, é isso. Reveja os teus conceitos de sucesso. O que você acredita que é sucesso de verdade para sua vida. Isso vai te evitar muitos problemas. Reconheça que sucesso não é dinheiro, mas é ter uma família estruturada, uma família debaixo da graça de Deus. Sucesso não é riqueza, é ter uma vida em paz. É ter uma vida onde você não deve nada a ninguém e depende de Cristo.